Olá, bem-vindos ao segundo podcast Missionário em Campo. Hoje vamos falar sobre chamado e vocação. Estamos aqui com a Jordana, João Vitor, a Ana, a coordenadora do Projeto Radical, na Junta de Missões Mundiais, e o Anderson e eu, Débora. Antes da gente começar, quero ler um texto que eu gosto muito, que é do pastor Ronaldo Lidório, e é do livro que fala justamente sobre vocação. O nome do livro é Vocação. E ele fala assim: chamado e vocação são termos similares à palavra de Deus. Na palavra de Deus, todos somos chamados. A igreja de Cristo é toda chamada, vocacionada, convocada. Todos os redimidos em Cristo são vocacionados. A vocação ela é pessoal, intransferível, incontestável e comunitária. Pessoal, pois ele chama pessoas e não coisas, gente e não instituições. E ao chamar, Deus lança no coração de seus filhos uma profunda convicção de propósito. A busca por estar no lugar certo, na hora certa e fazendo o que Ele deseja de nós a cada dia. Intransferível, pois o propósito de Deus é único e personalizado. A vocação não é um projeto, mas um estilo de vida. Acho bem interessante nesse livro porque ele fala justamente que chamado e vocação são as mesmas coisas na palavra de Deus. É o mesmo sentido. Todos nós somos chamados e todos nós temos uma vocação. E no decorrer do livro ele vai falando justamente sobre isso, chamado e vocação. Muito entendendo isso, que nós todos, como servos do Senhor, redimidos em Cristo, nós somos chamados, e assim a gente é chamado justamente para usar a nossa vocação para o reino. Nós convidamos aqui a Jordana e o João Vitor. Eu queria que a Jordana primeiramente se apresentasse. Conte para nós, Jordana, sobre como você acha que poderia usar a sua vocação para o reino de Deus. Então, meu nome é Jordana, eu tenho 32 anos, eu sou médica e eu desde sempre quis ser médica. Teve dois momentos na minha vida só que eu dei uma duvidada, mas desde pequena, assim, nos meus trabalhos de escola, tinha isso, que eu queria ser médica. E eu acho que Deus tem usado, assim, minha vida no meu trabalho e ao longo do tempo eu fui mudando, né? Assim, eu escolhi uma especialidade, depois escolhi outra e cada um da sua forma. E acho que eu posso ser bênção no reino de Deus através da minha profissão. Se todos nós, crentes, né, independente da cultura, independente das nossas características próprias, se nós tivéssemos a mesma vocação, né, a mesma profissão, as mesmas qualidades, ia existir uma fábrica, todo mundo igual, né? Então Deus usa a gente conforme os dons e talentos que Ele nos deu. Então, por exemplo, a minha especialidade que hoje eu trabalho, eu sou médica legista. As pessoas quando escutam o que eu faço perguntam assim: meu Deus, mas por que você faz isso? Tem até um pouquinho de nojo, né? Tem um escritor que fala que a gente tem que usar que a vida é uma bagagem, né? Que a gente tem que usar conforme o que a gente tem lá dentro. Então, por exemplo, se eu vou numa praia, na minha bagagem vai ter que ter um maiô, vai ter que ter uma roupa mais leve, e aí aquela bagagem eu uso pra praia. Então, se eu tô na neve e eu levo a bagagem da praia, não vai dar certo, né? Então, assim, conforme a bagagem que Deus me deu no mundo, eu vou poder usar ela pro reino dele. Talvez eu não tenha uma forma clássica de pregar a palavra de Deus, de falar de Jesus pras pessoas, mas eu posso ser luz. Quando eu atendo uma criança que foi estuprada, eu posso mostrar pra ela que ela tá sendo acolhida, posso mostrar o amor de Jesus naquele momento. Quando eu faço um exame cadavérico, por exemplo, que é um exame difícil de fazer, porque até a pessoa talvez não existe mais, né? Mas eu posso dar pra família uma resposta do que aconteceu. Então eu posso acolher aquela família num momento difícil, de uma morte difícil, né? Eu posso ser bênção naquele momento de acordo com os meus dons e os meus talentos. Muitas pessoas pensam assim, é fácil, né, ser médico, ser enfermeiro, ser pastor, porque você pode ir pro campo, você pode atuar na sua área, né, como pode tratar as pessoas. E eu
sempre tive dificuldade, porque eu me sinto um pouco com as mãos atadas quando a gente vai para um trabalho missionário, que eu vou atender uma pessoa que eu não tenho muita estrutura, que eu dou orientação. Não tem muito o que eu faço, porque às vezes eu passo um remédio, a pessoa não tem dinheiro para comprar, tem algumas missões que a gente faz numa farmacinha, a gente já foi no Missão 4x4 que tinha uma farmacinha. Existem profissões que não parecem óbvias. Você fala assim, nossa, mas como eu vou usar isso, né? Agora, na pandemia, a gente viu o tanto que a profissão dos meninos mesmo, que mexe com a questão de tecnologia, o tanto que isso foi usado por Deus, o tanto de gente que alcançou, né? João, conta pra gente como você, nesse tempo, se você tem algum testemunho, alguma experiência, como você acha que a gente pode usar dentro da sua área a sua vocação para o reino de Deus? Para conversar sobre vocação, né, sobre esse chamado, sobre profissão, né, de uma forma mais direta, é algo que eu gosto muito, porque lá atrás, hoje eu tenho 28 anos, mas lá atrás, na hora de escolher minha profissão, eu juntei minha paixão pela matemática com aquilo que eu gostava de análises, controles, o entendimento de processos que hoje a gente conhece por gestão, e encontrei engenharia de produção. Em seguida, caminhei também para engenharia de segurança do trabalho e hoje eu atuo como consultor empresarial na área de engenharia, passando por diversos tipos de situações, empresas na área de serviços, às vezes indústrias, na verdade não às vezes, muitas vezes indústrias, e conversando com diversos tipos de profissionais, desde empresários até aquela pessoa operacional no chão de fábrica mesmo, que está ali fazendo um trabalho às vezes repetitivo e que precisa desenvolver aquela função para que um produto seja fabricado. É algo que eu trabalho, já são aí 6 anos trabalhando com isso, e algo que eu sinto assim que Deus colocou em mim mesmo. Eu acho assim, é algo que eu gosto. Então quando a gente fala de vocação, a gente sempre caminha para aquele lance da aptidão, né? Beleza, a minha profissão, eu estou fazendo aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero estudar, aquilo que eu quero me preparar. Então, assim, a busca incessante, né, por se preparar para desenvolver é algo aí que eu tenho buscado sempre. Eu tive um caso uma vez que, junto com a minha equipe, nos foi proposto um contrato ilícito. Situações, circunstâncias em que a gente teria ali ganhos que, num primeiro momento, vieram de forma suave, de forma, às vezes, até contornando. Não, mas isso aqui não vai ter problema. Astuto. Isso, aquele negócio assim, encoberto. Mas quando a gente percebeu que aquilo ali era errado, a gente já colocou nosso pé no chão e falamos que aqui a gente vai fincar a nossa bandeira. Aqui a gente vai dizer que a gente é cristão através do nosso não. Então esses convites, e é interessante, no podcast anterior até a Camila comentou sobre isso, né? Como que a gente vai lidar ali no dia a dia com as pessoas pode ser fundamental para a realidade daquela pessoa. Às vezes a gente vai ser a Bíblia daquela pessoa, né? A gente já ouviu muito essa expressão. Eu penso que o não que a gente fala, às vezes para uma proposta que vai ser contra a vontade de Deus, vai ser um momento de testemunho. 1 Coríntios 10, 31 e Colossenses 3, 23, quando Paulo vai lá e faz questão de falar, quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça como para Deus e não para homens. Só para abrir um parênteses, o João falou sobre testemunho, eu fiquei aqui lembrando que essa semana aconteceu uma situação comigo que foi o seguinte: o Anderson, ele foi com o pastor Fernando pro presídio, aí meu primo ligou, meu primo é mecânico, né, a gente sempre arruma o carro lá, e o Anderson tinha comentado que queria vender o carro. Aí ele ligou e falou, tem um amigo meu aqui querendo vender o carro, comprar, né, querendo comprar o carro. Aí
o Anderson não tava, eu falei, sobrou pra mim. Só que eu sou horrível pra fazer negócio. Não tenho seu dom, viu, João? Não tenho. Aí tá, eu falei, eu vou lá, né? Só que assim, eu ia já levar o carro porque o carro precisava trocar uma peça. Aí chegou lá, eu achando que ia trocar a peça, não, ele já chegou com o vendedor, com o comprador. E já fez toda a propaganda do carro. Não, porque o carro é assim, porque o carro tá aqui. Só que ele fez aquela propaganda. Você não acreditou muito, meu carro não é tudo isso, não. Aí, quando o rapaz foi falando, mas ele nunca foi batido, aí eu falei, meu Deus, o que eu faço? Porque na hora bateu justamente essa questão do testemunho. Aí eu virei e falei, não vou fechar não. Porque é mentira, sabe? Tão mentindo, e não é a questão, a gente tá apurando pra vender o carro, mas vai vender dessa forma, sabe, enganando a pessoa, não. Aí meu primo saiu de perto, né, e eu falei para o rapaz, falei, só é o seguinte, o carro tá financiado ainda, tem um valor ainda para fechar e tal, então vamos fazer o seguinte, eu vou no banco, vou ver como que eles negociam e tal, mas aí depois eu trago propósito para você e te falo tudo do carro. Tá, eu volto aqui e a gente conversa. Eu não quis falar antes, porque como o mecânico já tinha, ele não quis meio que queimar o filme. Aí eu voltei, aí liguei pro Anderson, o Anderson tava saindo, né, do presídio, e falei, Anderson, eu não fecho. Do jeito que tá, eu falei, bateu sabe, o Espírito Santo incomodou, eu falei, não dá pra fechar. E aí eu fiquei pensando justamente nisso. Às vezes a gente ora por algo, né, a gente coloca diante de Deus e a hora que tem que manter o testemunho, que a gente, né, a gente tenta, nós brasileiros tem muito jeitinho brasileiro, né, a gente tenta contornar jeitinho brasileiro, né, e tal, mas esse jeitinho brasileiro muitas vezes é justamente essa querer sempre levar vantagem em cima das coisas, né, e esse não é o certo, né, e onde que a gente realmente cristão, a gente tem que pensar, no meu trabalho, eu tenho mantido meu testemunho, realmente tenho sido diferente. O Max até falou no último podcast, né, que no serviço dele, quando ele chega, os caras até param, né, de falar as piadinhas e tal, o pastor chegou e tal. Mas é justamente isso, porque a gente, quando a gente chega, peraí, não dá, né? Peraí, a gente tem um testemunho diferente, né? A nossa forma de comportar é diferente. Eu achei bem legal nisso. Pecador, a gente tende a negociar tudo. Inclusive com Deus, né? Principalmente com Deus, a gente quer negociar. Não, Senhor, então assim, eu vou ter essa profissão aqui, não tem nada a ver. Tem gente que tem profissão que não tem nada a ver. Como que uma pessoa faz isso? Tipo assim, tem alguns psicólogos, por exemplo, como que é isso? Ou seja, tem uns médicos que fazem como que a pessoa é médica e é desse jeito, sabe? E aí você... Tem psicólogos e psicólogos, né, Lucas? O Lucas falou isso assim. Não, e você tende a negociar com tudo. Não, então dessa forma, eu vou vender o carro aqui, mas é porque eu já tinha orado, né? Tá certo? Mas só dessa vez, Deus, vou fazer errado só dessa vez. E a resposta foi tão rápida. Foi de um dia pro outro. Também agora quero falar com a Ana, nossa Lúcia aqui presente com a gente. Ana, quando a gente tava pensando nesse podcast, a gente pensou muito nessa questão da vocação. É algo que eu gosto muito de falar, porque justamente no meu período, quando eu fui radical, Deus falou muito comigo sobre essa questão da vocação. Até porque no grupo eu era missionária. Todo mundo tinha uma vocação, todo mundo tinha um trabalho. Deixei meu emprego, deixei meu trabalho, eu era missionária. E, assim, era fotógrafo, né? Eu entrei no país, mas dizendo que eu era fotógrafo, né? Não ia dizer que eu era missionário, porque até lá não pode. Mas aí eu usei a profissão de fotógrafa, porque eu sou fotógrafa, como a entrada, né? Mas eu fiquei pensando, falei justamente isso. Muitos jovens, em todos os projetos que eu vou, falam sobre muito isso, sobre vocação. Muitos têm um desejo, falam assim, nossa, eu quero servir ao Senhor, eu quero entregar minha vida ao serviço do Senhor, mas eu também quero ter minha vocação, eu quero fazer faculdade, eu quero trabalhar. Eu vejo muito essa crise, fica parecendo assim, se eu escolher minha vocação, meu trabalho,
parece que eu tô dizendo não pro Senhor, parece que eu tô dizendo não porque Deus tá me chamando. E o propósito nosso é justamente quebrar isso, né? Existe sim um chamado específico, eu posso dizer isso porque eu tive um chamado específico, ainda tenho um chamado específico, mas também todos nós somos chamados, a gente é usado para usar tudo aquilo que Deus tem nos colocado como os dons, os talentos, a vocação para o reino de Deus. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o Radical. Falar que essa turma do Radical não é o grupo que, não sei o que eu vou fazer, tô indo pro Radical. Muito pelo contrário. Até essa última turma que eu e o Anderson a gente ajudou do Radical Latino e Radical Africano do Luso, né? Foi do Luso. Todos eles tinham uma profissão e eu fiquei, gente, muito legal isso. Tinha nutricionista, tinha preparador físico, professor de educação física, então todos eles tinham uma vocação. Falaram, eu vou no momento eu quero viver essa experiência, né? Que é uma experiência que a gente diz que é mais louca da nossa vida, né? Mas que valeu muito a pena. No final a gente fala, valeu a pena. Eu queria que você contasse um pouco pra gente sobre isso. Legal, Débora. Legal esse momento de poder compartilhar aí sobre o perfil do Radical. E aí a gente remonta um pouquinho a história, já vamos aí caminhando para 18 anos de história do Radical. Então a gente percebe a mudança com o andar do tempo, né? Inicialmente, a gente tinha aí um grupo, sempre a maioria aquelas pessoas aqueles jovens terminaram o ensino médio e partiram para atender um chamado específico de missões, atuaram, trabalharam. Agora a gente vem com uma mudança nesse quadro. Como você mesma colocou, a gente tem um número maior de pessoas já formadas com ensino superior, com faculdade, vem atender um chamado através da profissão também. E é muito legal os jovens que têm se apresentado com o Radical. A gente pega a maioria das turmas que eu tenho recebido no treinamento, como essa última mesma que você falou, Luz e Latino. Em 15 a gente tinha 2 pessoas que não tinha a formação e uma que estava com a faculdade trancada somente. Então a gente percebe a mudança no caminhar da história. Não quer dizer que aquelas pessoas, aqueles jovens que têm lá o chamado, entende que terminaram o ensino médio não possa participar. Pelo contrário, voltando à história, a gente tem muitos jovens que vieram sem uma formação acadêmica e hoje estão aí, depois da experiência que tiveram no campo, entenderam, e o campo também ajudou a direcionar aquilo que eles iam fazer para servir melhor no campo. Então a gente tem pessoas se formando em medicina, a gente tem pessoas que são educadores físicos, estão aí disponíveis e prontos e já estão dando continuidade à questão do chamado. Então aqueles que foram ou vão ainda sem a definição da sua formação acadêmica, o campo tem contribuído para eles definirem o que querem fazer depois para melhor servir o reino de Deus. Não quer dizer que eles não serviram no campo, mas o campo os ajudou a definir aquilo que eles iriam fazer depois para melhor servir no campo missionário. E, em contrapartida, a gente tem aqueles que já vêm com as suas profissões, entenderam o chamado, deixaram aí, pararam, não vou usar a palavra deixaram tudo, porque eu aprendi com um amigo meu, um missionário, médico, e eu aprendi com isso há muitos anos quando eu ouvi dele, e eu tenho produzido isso para os radicais, os quais chegam ao treinamento. Que a gente não precisa deixar tudo para servir ao Senhor. Pelo contrário, ele levou tudo que ele tinha para servir no campo. Então ele levou tudo, a profissão dele, para servir no campo. Então a gente não precisa deixar tudo, mas a gente pode pegar tudo que nós temos e levar para o campo e servir. Então, aqueles jovens que têm chegado aí com uma profissão, nós temos a última turma que estava no campo, em África, muito legal, porque foi uma turma bem mística, tínhamos alguns parte aí que não tinham a
academia, mas que serviram da mesma maneira. Mas tínhamos alguns que eram formados, e uma especificamente que eu quero citar aqui, ela é fisioterapeuta. Ela chegou já no campo, onde já tem um centro médico, um espaço com ortopedia e com fisioterapia, melhor dizendo. E então ela chegou, foi o tempo de aprender a língua, se aculturar e trabalhar. Ou seja, ela não largou tudo que ela tinha, a profissão dela aqui, agora eu estou indo para o campo e vou servir a Deus. Não. Ela pegou o que ela já fazia, porque ela já trabalhava num hospital aqui, nessa área de fisioterapia. Ela tinha uma caminhada assim na profissão, e ela entendeu, não, esse é o momento de eu ter a minha experiência no campo missionário. Ela já tinha convicção do chamado missionário dela, então ela entendeu que, agora eu preciso parar, dar uma pausa aqui e levar o que eu tenho para servir lá. Ela atuou desde aquele momento até o último dia. A agenda dela era cheia. Na clínica, porque ela serviu com a profissão dela, ela já teve um espaço. Então, aquelas pessoas que já chegam com uma formação onde nós já temos algo, por exemplo, a gente tem uma clínica de saúde, a gente tem uns espaços assim, escolas. Então, se a pessoa já tem essa formação nessas áreas, ela pode ser direcionada diretamente para esses lugares e continuar fazendo aquilo que ela fazia aqui, mas com uma diferença. Ela vai estar servindo lá voluntariamente, e ela também vai dar continuidade àquilo que ela já fazia, as oportunidades que ela tinha aqui de poder testemunhar de Jesus. Ela também vai dar continuidade. Ela não larga tudo, ela não deixa tudo, mas pelo contrário, ela leva aquilo que ela já tem para o campo missionário, onde as portas se abrem grandemente, onde ela possa servir também de maneira específica na área dela, naquilo que ela escolheu fazer. Eu também quero compartilhar o testemunho, acho que vocês dois lembram, Débora e Anderson, de uma das meninas da equipe do ano passado, do Luso, e ela disse o seguinte, ela é nutricionista, e ela falou o seguinte: eu estudei para isso, porque eu quis ser missionária, eu quero ser missionária e quero servir com a minha profissão. E ela disse que foi escolhendo a profissão dela para atender o chamado. É muito interessante isso, porque desde nova ela disse: eu quero ser médica, aí depois foi definindo a área, veio ser nutricionista, mas com visão do campo. Eu vou servir através da minha profissão. Então, às vezes eu encontro alguém aí, eu vou falar em algum lugar, ou encontro alguém que está cursando uma faculdade, fala: eu quero ir para o campo. Normalmente eu aconselho: olha, conclui a sua faculdade. Mas também eu digo, mas se você sente que esse é o momento de trancar o curso e fazer o radical, ter a sua experiência, faça, mas faça isso com convicção. Porque saiba que através do que você está fazendo aqui hoje, você pode continuar fazendo no campo. Isso não muda. Você pode estar melhor capacitado para estar atuando no campo. Através do que você escolheu fazer hoje. Então, para os jovens aí que estão cursando ou pensando em cursar alguma faculdade, olha, minha orientação: conclua o seu curso, saiba que você não precisa deixar tudo, mas pelo contrário, leve a sua experiência para poder usá-la no campo missionário, tocar as pessoas, tocar vidas através da sua profissão, daquilo que Deus está te orientando a fazer, te capacitando a fazer. Mas se você também entende, não, eu quero ter a minha experiência primeiro e depois eu defino a minha formação. Também é para você. Se você tem entendido de Deus esse chamado de ter a sua experiência missionária transcultural, também vai fazer parte do Radical. E se você está cursando a sua faculdade, conclua a sua faculdade. Saiba que você não precisa largar tudo, mas você pode pegar o que você aprendeu e levar para o campo missionário e assim tocar vidas através daquilo que Deus te deu.
deixa, assim, muito, às vezes, inquieta em relação a algumas decisões. Porque a gente tende a separar isso, né, que a Ana falou. Ou você é missionário de formação, você fez missiologia, ou você... E aí, às vezes, os jovens, os adolescentes, a gente vê muito isso. Não, eu quero ser missionário, eu quero ser assim, quero ser assado. Então, pra eu ser assim, eu não vou fazer faculdade, eu não vou fazer isso. A gente quer separar, quer... E eu acho que no podcast passado vocês comentaram muito sobre isso, essa questão da secularidade, né? A gente tem que parar, isso assim, é urgente no mundo que a gente vive hoje, a gente parar de separar isso, de separar a nossa vida real com a vida da igreja. Não existe, é a nossa vida é isso aqui, né? Aí a gente fala, não, quando a pandemia acabar, né, assim, vamos dar um hiato. Não, sua vida é agora. O que você pode servir a Deus dentro da sua própria casa, sabe? O que você pode servir a Deus no seu home office, talvez, né? Como você pode fazer? E a gente separa muito isso. A gente fica tentando reduzir o reino de Deus dentro do nosso próprio reino, o reino do eu, né? Tem autor que fala muito isso. A gente reduz o reino de Deus no nosso reino do eu. E isso é um absurdo, porque isso aqui é pra Deus. Tudo que a gente faz é pra Deus. Tudo que a gente tem que fazer é pra Deus. Então, às vezes, a gente vê nas nossas igrejas, a nossa igreja também, que é uma igreja que tem muitas profissões, é uma igreja muito diversificada. E a gente vê assim, não, agora eu tô recém-casado, né? Então agora eu não vou servir a Deus, não, porque eu tô vivendo um momentinho do meu casamento. Ah, não, agora eu tô com filho pequeno. Ah, não, agora eu tô com filho adolescente que tá prestando vestibular. Não vou servir a Deus. E aí? Então quando que você vai servir a Deus? Na hora da morte você não vai, não, amigo. Não vai. Então, assim, é a vida real, é essa vida. Então, assim, eu acho que quando Deus é o centro da sua vida, não existe essa separação. Eu tinha muito isso na minha cabeça. Eu fui mensageira, né? A gente tem muito isso de missão na gente. E eu lembro que março era um mês difícil pra mim. Porque era um mês que eu tinha que desistir da minha vida porque eu queria ser missionário. E eu pensava muito nisso, porque missionário de março era o mês de campanha de missões mundiais, né? E aí vinha missionário de tudo quando é parte do mundo. Nossa, mas eu queria ir pro Oriente Médio, pra Ásia, a América do Pode ir aí, não tem problema. Tô brincando. Deus me quer em um lugar que, assim, fala assim, meu Deus, onde que Deus te leva, né? Dentro de um necrotério, quem imaginou, né? Ou num outro lugar, às vezes lidando com preso, porque é o que mais a gente faz, exame de preso, ou dentro de um centro cirúrgico. E às vezes as pessoas olham pra gente e dentro, assim, da nossa igreja a gente pode servir, né? O João, por exemplo, ele não comentou aqui, mas ele pôde ajudar na montagem da fábrica de máscara, por exemplo, agora na pandemia, que a igreja fez um trabalho super legal. Então, com o que ele estudou, ele pode ajudar ali para poder... E é legal você pegar e a igreja ter essas ideias de pegar assim, não, vamos distribuir, vamos aproveitar o momento, né? Distribuir máscara e lá no papelzinho da máscara tá escrito tal coisa. Você virar e entregar pra pessoa e poder falar de Jesus ali, né? E a pessoa vê a luz em você e fala assim, mas de onde que vem essa luz, né? Você atrai as pessoas pra você, né? E isso é missão também. É de viver a vida, é transbordar de Deus, né? Não é só separar isso. Então, na caixa da igreja eu sou assim. Na caixa do trabalho eu sou daquele jeito. E eu acho o seguinte, que é fundamental a gente conversar sobre isso. Eu acho que a gente precisa conversar sempre sobre esse assunto, sobre vocação, sobre profissão, sobre o que a gente pode fazer para o reino, para honrar e glorificar a Deus. E isso é interminável. A gente vai, quanto mais a gente busca, mais a gente quer fazer. E vão ter dias que a gente vai estar mais desanimado, vão ter dias que a gente vai estar mais empolgado. Qualquer profissão. Em qualquer profissão no campo, né? Que a gente imagina. Imagina, não, vocês viveram isso, né? Então, assim, vocês sabem como é que funciona. Então, é importante a gente conversar sempre sobre isso. É um desafio e precisamos colocar sempre diante de Deus também, porque essa divisão do secular para a nossa vida em comunhão com Deus, para o espiritual, ela é perigosa. Ela é perigosa. Igual a Jordan disse, não cabe mais, mas a gente precisa se policiar sempre para não deixar passar,
é diário, é diário. O propósito da gente conversar, a gente bater esse papo é justamente esse, Jordano. Porque muitas vezes missões, para aqueles que crescem na igreja, parece que é algo tão distante. Eu não quero ir pro campo, eu quero ter minha profissão, eu quero, né, ficar aqui mesmo e tal. Aí, a missões parece que é algo que não é palpável, sabe? Parece que não faz parte do meu contexto. E o propósito de a gente conversar aqui é justamente isso. Eu tô até falando com a Camila, que ela é do Ministério Infantil, e ela falando, eu queria falar de missões muito mais do que missões mundiais, missões nacionais, missões estaduais, mas que seja algo que a criança cresça entendendo que faz parte da minha vida. Uhum. Que eu sou missionáriozinho também, né? Quando é pequeno, que eu posso ser um missionáriozinho, sim, eu posso ser na minha escola, eu posso ser na minha casa, eu não sei como que é minha família, então eu posso falar pro meu vizinho. Então a gente tornar missões algo palpável, não algo distante, que só daquele missionário que vem aqui, conta o testemunho, ou daqueles que vão pro campo, tal, não, mas que missões é algo que eu tenho que entender que é justamente isso que a gente tá falando, chamado e vocação. Todos nós somos chamados e todos nós somos vocacionados. Então, o nosso propósito é justamente isso. Mas a gente sabe que existe aqueles que têm um chamado específico, isso tem. A gente tem um exemplo, o pastor Mateus. Ele estava no meio de uma faculdade, cursando uma faculdade, e falou assim, não é isso que Deus quer para minha vida. Né? Não é isso que Deus quer. Então ele trancou a faculdade, foi para o seminário e se preparou. Isso é um exemplo. Né? Existem pessoas que entendem que tem um chamado específico e que Deus está chamando o campo. Tem alguns que entendem que querem viver essa experiência igual ao Radical. Eu quero viver essa experiência, talvez seja por 3 anos, esse tempo, ou talvez eu volte e vou, como a Ana falou, eu vou procurar minha profissão e quero voltar para o campo. Mas existe aqueles que Deus está chamando para agora, para aqui, para este momento. É igual os missionários falam, o campo missionário é qual? É onde eu estou. Meu campo missionário hoje é Goiânia, é Goiás. E é aqui que eu vou testemunhar de Cristo. E esse é o propósito da nossa igreja, né? Eu acho muito legal a ideia da fábrica, que foi justamente isso. Parece que foi um momento que Deus falou assim, agora vamos pôr a mão à massa, né? Vamos fazer as coisas acontecerem. E saiu da máscara, saiu para fazer roupinha de criança e foi, sabe, multiplicando o trabalho, foi desenvolvendo. Esse é o nosso propósito como igreja, e o nosso propósito aqui é justamente conversar sobre isso. A gente sempre ora a Deus pedindo para que Deus abençoe o nosso trabalho, né? Nosso Deus é um Deus integral. E aí a gente quer separar a nossa profissão do secular, do espiritual. Deus, ele olha para a gente como um ser inteiro, porque ele é um ser inteiro. E falando do meu testemunho, eu nasci num lar evangélico, e só que depois na minha adolescência eu saí, mas eu ainda voltei ainda no final da minha adolescência. E eu passei um tempo bem interessante na igreja, porque logo assim que eu voltei, eu comecei a me envolver com os adolescentes, que eu era adolescente na época, então me envolvi com os adolescentes. E em 2002, Deus, ele, em março, né, que é um tempo que todo mundo treme, e Deus, ele falou muito claro no meu coração, que ele me queria usar aquilo que eu tinha para povos não alcançados. E depois disso, uma série de coisas vieram acontecendo. Em 2003, eu fiz a minha primeira viagem missionária para o Paraguai, passei um tempo lá, voltei assim, a 200 por hora, né? Nem 100, 200 por hora. E no ano seguinte, eu me deparei com uma doença que é a minha diabetes. E eu falei, Deus, é agora. Vamos lá. E eu tinha terminado o meu ensino médio, que era técnico, sou formado em tecnologia de administração, e comecei a falar para Deus, o Senhor me quer no campo, mas e agora? E aí eu falei, então eu vou tentar. E aí me inscrevi primeiro pro Luso, falaram, não, você é diabético, não pode. Aí eu falei, vou para América Latina, porque eu tô fazendo faculdade. Não pode, porque você é diabético. Eu falei, então legal, beleza.
Mas isso não foi algo que me deixou triste, que falar, Deus não me quer para isso não. E eu não esqueci isso. E engraçado que Deus ele sempre vai colocando e falando pra gente que não é você, sim, sempre ele. E aí um tempo ele me usou na liderança de uma juventude, mesmo caladão assim, eu consegui ser líder de jovens. Comecei a trabalhar e me especializar. Eu sou analista de crédito, então trabalhei no Itaú, trabalhei no Losango, trabalhei em empresas grandes, trabalhei numa multinacional francesa chamada Cetelem, e por último eu estava no BMG. Quando foi que aconteceu em 2012, teve o SIM, o congresso, todos somos vocacionados, e aí eu fui só para protocolar, né? Falar, eu gosto de missões, eu estou trabalhando, eu estou no meu trabalho secular, mas a minha igreja sempre envolvida em missões, a gente fazia 3 viagens missionárias por ano, e eu em todas, e eu falei, eu vou só para protocolar, mas não vai passar em nada, né? E aí fui lá na tenda do Asda, me inscrevi, vamos lá. E eu fui, me inscrevi e falei, não, vai passar. Isso foi no meio do ano. E aí, em novembro, o pastor liga para mim perguntando, e aí, você vai? Eu falei, vontade eu tenho. Mas eu não sou diabético. Foi exatamente isso que eu falei. Eu sou diabético do tipo 1, tomo 2 tipos de insulina, não vai dar certo. Ele falou, não, fica tranquilo que a gente tem um médico lá, e ele falou que dá pra você e tal. Eu falei, tem certeza? Você não tá enganado, não? Ele falou, não, tá tudo certo. Eu falei, então tá bom, vou continuar fazendo meu processo, mas, assim, eu não creio que eu vou chegar até o final, não. Eu sei que eu vou parar antes, vocês vão me parar antes, mas assim, tranquilo, eu vou dar continuidade ao processo. E aí, entreguei minha papelada. Quando foi em janeiro, ele falou, tá tudo certo, você vai vir em março? Eu falei, então, eu vou. E eu já estava bem na minha empresa, eu estava fazendo coisas que iam me levar à promoção, enfim. E eu falei, eu vou. E aí, em fevereiro, eu conversei com o meu chefe. Falei, tô saindo. Ele falou, mas você vai pedir demissão? Eu falei, vou. Você não vai me mandar embora? Eu vou. Ele, mas você é doido? Eu falei, pode ser que seja um pouquinho. Mas eu tô indo fazer justamente aquilo que Deus me chamou para fazer. E aí eu pude contar a história para ele. Deus me chamou em 2002 para algo que eu não sabia muito o que era, e agora está se confirmando. Só demorou 10 anos, mas... Só demorou 10 anos, hein? Na verdade, 11, né? Porque foi em 2013. Verdade, foi em 2013. Então, eu deixei a empresa e fui me preparar pro projeto. E aí larguei, meus amigos ficaram doidos. Você é maluco. Eu falei, gente, o que eu pude fazer aqui, eu fiz. E lá, engraçado que na empresa tinham apenas 3 cristãos. O resto era de tudo, tinha cada um de uma religião diferente, e tinha uma homossexual no grupo. E ela achava tão engraçado a gente não recriminá-la porque ela era homossexual, porque ela falava, crente não gosta de homossexual. Ele falou, realmente, a conduta a gente não gosta não, mas a gente gosta de você como pessoa. A gente não vai te discriminar por causa disso. E a gente pôde passar um tempo ali conversando com essa pessoa a ponto dela largar o homossexualismo. Então, olha como é que Deus ele vai fazendo as coisas, ele vai usando a nossa profissão para a gente testemunhar e a gente ser luz aonde a gente estiver. Uma vez eu ouvi uma missionária falar que campo missionário é todo coração que não conhece Cristo ou então tem dúvidas sobre Cristo. Então você está ali justamente para levar essa pessoa a essa decisão, ao encontro real com Cristo. Mas aí, se ela vai decidir estar com ele ou não, já é caso das pessoas. E uma coisa que a Ana falou que foi muito interessante que aconteceu comigo. No campo, eu pude trabalhar como professor de música, né? Eu dei aula
de música para o pessoal e trabalhei com futebol, que sempre foi a minha paixão desde pequeno. Só que meu joelho não me permitiu chegar a estar lá, né, profissionalmente. E no meu retorno, eu estava com a minha faculdade trancada de contabilidade e eu falei, eu não vou voltar a fazer contabilidade. Eu vou fazer outra coisa. Porque eu entendo um pouquinho, mas eu não acredito que eu vá trabalhar com isso fora. E hoje eu estou concluindo o curso de Educação Física, porque eu quero trabalhar com preparação física, eu quero trabalhar em futebol. E é como a Ana falou, a gente vai para o campo com uma profissão e quando volta com outra. E isso é interessante, é maravilhoso o que Deus faz. Sim. Ele não me deixou, assim, eu fui com a minha bagagem da minha profissão e voltei agregando mais profissões, mais coisas para que Deus possa me usar. Como a Jordana falou, a gente vai usar de acordo com aquilo que for necessário. Então a gente tem que estar sempre preparado para isso e aprender a usar tudo isso que Deus coloca nas nossas mãos para que a gente seja a bênção e testemunhar sempre para a glória dele, porque foi para isso que ele nos chamou. Né? Deus, ele chama toda a igreja, mas para uns eles fazem um chamado específico, né? Como foi para o pastor Mateus, como foi para várias outras pessoas. Então, Deus, ele chama todo mundo. Ele não quer essa coisa, você, eu escolho você. Não, Deus, ele escolhe todo mundo. Quero agradecer a todos vocês pelo ter aceitado o convite. Eu quero fazer um convite aos jovens, que a gente vai fazer Perspectiva Jovem. Justamente esse é o que a gente vai estar conversando, e o propósito do projeto é justamente esse, a gente falar sobre vocação e chamado. Então quero convidar já os jovens, em fevereiro a gente vai começar esse projeto, e o propósito é a gente realmente sentar e conversar e bater o papo sobre isso.